Olá, boa noite. Eu não tenho costume de gravar vídeos, mas eu senti o desejo no coração de compartilhar uma palavra, né, vinda da parte do Senhor com você que está me assistindo nesse momento. E a passagem fala sobre a figueira estéril, né? Mas essa mensagem, ela me confundia um pouco, porque eu não entendia a reação de Jesus diante dessa passagem. Eu vou ler para que você possa entender. Se você quiser acompanhar ou se você quiser marcar para você ler depois, fica à vontade. Se encontra em Mateus 21, no versículo 12, que fala sobre a purificação pelo rei. E diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Né? Aqui está falando que Jesus chegou no templo, que era o lugar de adoração, e ele encontrou lá pessoas fazendo comércio, vendendo, né? Mudando totalmente o propósito do que realmente o templo do Senhor significa para nós. É lugar de adoração. E eles estavam ali vendendo, né? E Jesus virou a mesa, Jesus ficou enfurecido e ele ficou chateado porque ali não era. Eles estavam desrespeitando um lugar de adoração. Mas não é essa palavra que eu estou querendo meditar com vocês. Eu só li ela para que a gente possa entender o que vem a seguir, porque na realidade a que me chama a atenção começa no versículo 18 de Mateus 21 ainda, mas no versículo 18 que fala sobre a maldição da figueira. Figueira é aquela árvore que produz figo, né? Cedo de manhã, depois que Jesus já tinha saído de lá do templo, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Eu sempre questionei eu nunca entendi, na realidade, por que Jesus amaldiçoou essa figueira, sendo que ele poderia ter dito, né? Ela estava cheia de folhas, aparentemente parecia que ela tinha frutos quando ele viu, né? E ele estava com fome. Ele poderia ter dito para ela, frutifique, né? Alguma coisa desse tipo. Mas ele olhou para ela e viu que ela era apenas uma árvore cheia de folhas, bonita, mas que não tinha fruto. Então, ela não servia para nada. Então, ele a amaldiçoou e ela automaticamente secou. E aí eu fui entender, né, que na realidade essa passagem, quando Jesus fala dessa figueira, ele está falando da casa de Israel, porque ele estava vindo do templo, né? E ele viu o que as pessoas estavam fazendo lá. As pessoas estavam desrespeitando, não estavam adorando e ainda por cima fazendo comércio, né? Sem temor algum, né? E quando ele passa por essa figueira e ele vê que ela não tinha fruto algum, ela apenas era uma árvore ali, só embelezando o lugar, mas não produzia frutos. Então ele a amaldiçoou. Mas
quando nós paramos para estudar, meditar, nós percebemos que Jesus, quando falou com essa figueira, na realidade ele estava falando sobre a casa de Israel, sobre o povo de Deus, sobre nós que servimos ao Senhor, né? Porque do que adianta termos belas folhas, né? Belas flores, chamarmos a atenção, mas não produzimos frutos algum. Isso mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando, Senhor, meu Deus, o que será que o Senhor está pensando a meu respeito, né? Será que diante dos olhos dele eu tenho sido uma figueira que produz frutos, que aqueles que têm fome e chegam até mim, eles têm o que comer, eles podem chegar até a mim, chegar e no galho e colher um figo e se alimentar? Então, basicamente a palavra está querendo dizer isso. Não basta você ser uma árvore bonita, cheia de folhas, cheia de flores e não produzir frutos. E naquela época havia também muito de árvores de figo temporão, né? Então encontravam-se algumas árvores de figo que davam figo fora de época, né? Então Jesus achou que seria um caso como esse. Então, como ele já estava triste, chateado, né? E ele ainda com fome, ele usou esse termo e amaldiçoou, né? Mas na realidade ele estava falando sobre a casa de Israel, sobre o povo de Deus, que esqueceu das palavras dele, que esqueceu que o templo do Senhor foi feito para adorar e não uma casa de comércio, não foi feito para vender nada. O templo do Senhor, ele foi feito para que nós possamos somente adorá-lo, só exaltar o nome dele, mais nada. Porque nós temos trabalho, nós temos outros lugares para fazermos comércio, mas o templo do Senhor, ele tem que ser respeitado. E a palavra de Deus diz que até os átrios do Senhor, ele é santo, né? A calçada, aquilo que está em volta, tudo é santo. Então, eu fiquei meditando nessa palavra e eu quis compartilhar com você que talvez tenha essa dúvida, mas ela está relacionada a isso, a dar frutos, a não sermos só pessoas que vão encher a igreja, que vamos ser só pessoas bonitas, bem vestidas, bem calçadas, bem maquiadas, perfumadas. Nada contra, porque eu também gosto. E para o Senhor a gente dá o melhor, a gente tem que se cuidar, afinal de contas nós somos templos do Espírito Santo. Mas nada disso vai ter serventia se nós não dermos fruto. Será que se alguém chegar perto de você hoje ou perto de mim, será que eu tenho um fruto para oferecer? Será que eu tenho uma palavra de ânimo, de paz, vinda direto do Senhor para poder matar a fome espiritual dessa pessoa? Não é? Às vezes as pessoas chegam perto de nós e você não sabe o que dizer, né? Você é apenas uma árvore bonita, cheia de folhas e flores, mas não tem fruto para poder matar a fome das pessoas. Então, o que eu quero trazer para a sua meditação hoje é o que eu trouxe para a minha meditação. Que nós possamos pedir ao Senhor que Ele faça de nós não árvores estéreis, mas que nós possamos ser frutíferas e que todos aqueles que chegarem até nós possam encontrar frutos doces que alimentem a sua fome. E o mais interessante, que nós possamos dar frutos na época
e fora de época, né? Isso significa o quê? Que a gente tem que dar frutos o tempo todo, né? Mas para que a gente possa dar frutos, nós temos que estar ligados em uma raiz profunda. E essa raiz é Cristo. Se nós estivermos ligados em Cristo, se Ele for a nossa raiz, nós vamos produzir folhas, flores e frutos, figos maduros. Então, que nessa noite você possa meditar, assim como eu estou meditando, sobre a minha vida espiritual. Eu quero dar frutos. Eu quero ser fértil. Eu quero que as pessoas cheguem perto de mim e eu tenha algo para oferecer diretamente do Senhor. E que o Espírito Santo de Deus venha tocar nos nossos corações.